O doutor Francisco Miné segue conosco aqui porque está chegando mais um integrante do Linha Direta com a Justiça, o doutor Roberto Liviano, que é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Conosco também aqui nesta parte do programa, ele segue até o fim, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre violência contra a mulher, teremos uma convidada aqui no programa. Doutor Liviano, como é que vai o senhor? Tudo bem? Seja bem-vindo. É um grande prazer estar com você, com o Miné e com os internautas e ouvintes que acompanham sempre a Rádio Bandeirantes aqui no Linha Direta com a Justiça. Vamos começar já, doutor Liviano, falando sobre essa nota, né, que foi encaminhada nesta semana. Os assuntos da semana estão presentes aqui por procuradores, né, da República a respeito da manifestação do Procurador-Geral da República sobre fiscalização dos atos do presidente da República. Eu queria que o senhor trouxesse mais informações, elementos aí da importância dessa manifestação, por que ela tem acontecido nesse momento. Pois é, Pedro, eu tive contato com vários colegas do Ministério Público Federal e esta nota nasceu diante da indignação de vários deles, porque se sentiram incomodados com a postura do Procurador-Geral da República diante dos acontecimentos que vêm ocorrendo no país, a crise da pandemia e a postura do Procurador-Geral da República em relação ao presidente da República. Todo mundo sabe, mas sempre é bom reafirmar, que o Ministério Público é uma instituição que existe para defender a sociedade. O Ministério Público existe para defender os interesses do povo, não existe para defender interesses de governantes, de ocupantes do poder de ocasião. Não se confunde o papel do Ministério Público com o papel, por exemplo, da Advocacia Geral da União, com a Procuradoria do Estado ou com a Procuradoria do Município, que tem o papel de defender a pessoa jurídica da União, do Estado ou do município. O Ministério Público defende o povo, defende a sociedade. Então, se existe um interesse da sociedade que está sendo colocado em risco, deve o Ministério Público defender este interesse. Eu estou falando isso porque a Constituição, Pedro, ela é muito clara quando lá fala com muita precisão que o Ministério Público, além de ter que defender os interesses difusos, sociais, individuais, homogêneos, também fala no papel do Ministério Público na defesa da ordem jurídica e do regime democrático. Isso é muito sério, isso é muito grave. Então, quando vem o Procurador-Geral da República e diz que a nossa democracia é uma questão que diz respeito às Forças Armadas, isso causa muita perplexidade e muito desconforto nos membros do Ministério Público. Quando vem o Procurador-Geral da República e diz que quando a cúpula do poder diz respeito à lei, e este é um tema que é de responsabilidade do Legislativo, isso causa profunda inquietação nos membros do Ministério Público Federal. Eu sou do Ministério Público, Pedro, há quase 30 anos, e desde o primeiro dia do exercício da minha função, eu sempre lidei com o fato de que o Ministério Público tem que agir corajosamente, investigar e processar quem é da cúpula do poder e transgride a lei. Para isso existe, por exemplo, a lei de improbidade administrativa. Se alguém da cúpula do poder, seja a nível federal, estadual, municipal, se transgride a lei, Miné, é para isso que serve a lei de improbidade administrativa. O poder legislativo, ele tem atribuições? Sim, claro que tem. Por isso é que nós temos aquela ideia da separação dos poderes, dos freios e contrapesos, sem dúvida. Mas, além do legislativo, para isso é que nós temos o Ministério Público, para isso é que nós temos o Judiciário, para isso é que existe, por exemplo, a Lei de Improbidade Administrativa e outros diplomas legais. Então, não é só o Legislativo que toma providências quando a cúpula do poder transgride. O Ministério Público investiga e processa
quem é da cúpula do poder e transgride. O Ministério Público tem que ser independente. O Ministério Público tem que ser corajoso e não pode se curvar ao ocupante de ocasião do poder. Por isso, Pedro, é que os subprocuradores gerais emitiram esta nota muito forte, muito contundente, dizendo que eles não concordam com a condução das coisas. Eles veem o Procurador-Geral da República se curvando ao chefe do Poder Executivo. Eles veem o Procurador-Geral da República numa atitude, infelizmente, subserviente, numa atitude de como se fosse um advogado, uma atitude de alguém que está, às vezes, atuando como um conselheiro, numa atitude de alguém que não parece ser o chefe do Ministério Público. Por isso, esta nota, que, aliás, teve uma repercussão muito ampla junto à imprensa. E só para fechar esse comentário, sempre é bom lembrar que o Procurador-Geral da República, ao mesmo tempo, é advogado, ele ingressou no Ministério Público antes de 88, e o Procurador-Geral da República, numa das eleições mais disputadas da história, em que havia 10 procuradores postulantes ao cargo, ele não participou da disputa democrática, ele não debateu o Ministério Público, ele foi junto ao presidente obter a sua nomeação sem qualquer debate, sem apresentar qualquer projeto. Ele não faz parte da lista tríplice apresentada pela NPR. O presidente o nomeou sem respeitar a autonomia do Ministério Público, sem respeitar a lista tríplice. Então, isso que está ocorrendo é decorrência desse estado de coisas. Então, são muitos acontecimentos e este, Pedro, é mais um deles. Infelizmente, em que a sociedade paga este preço alto, esse preço grave decorrente desta situação triste, em que a autonomia do Ministério Público, infelizmente, não foi respeitada. Doutor Francisco Miné, também queremos ouvi-lo aí sobre esse assunto, sem sombra de dúvida, né? Um dos mais importantes dessa semana que passou, doutor Miné. Eu concordo, eu vou acrescentar as palavras do doutor Roberto Liviano, né? Além da necessidade de preservação da total independência do Ministério Público, seja federal, seja estadual, e que isso gera uma intranquilidade no Estado Democrático de Direito, eu gostaria de acrescentar o seguinte: todo agente político e mesmo os servidores públicos, quem se dispõe a servir o público, está submetido à probidade administrativa, à eficiência administrativa, à lisura de suas funções. Então, portanto, além da responsabilidade que possui o Ministério Público de defesa da sociedade, cada agente político, seja prefeito, seja vereador, seja governador do Estado, ministro, presidente, secretário de Estado ou funcionário afeto a qualquer atividade cujo interesse social deva prestar contas para toda a sociedade, tem a obrigação de transparência, eficiência e cumprimento do dever. E quando não faz, prevarica. E quando não faz, comete crime. E quando não faz, expõe a sociedade como um todo. De certo, essa responsabilidade de apuração, de verificação de problemas, e nós tivemos questões nefastas, né, que tivemos a oportunidade de ver aí na semana que se seguiu, de incompetências absolutas envolvendo morte de pessoas que poderiam ser evitadas pela previsibilidade diante da situação envolvendo pandemia. Tudo isso tem que ser objeto de apuração. Tudo isso tem que ser objeto de fiscalização. E essa fiscalização ela deveria iniciar no âmbito das administrações municipais,
da administração estadual, através dos seus deputados, dos seus vereadores, que deveriam fiscalizar a sociedade e fiscalizar todos os atos para que isso não houvesse. E todos eles são corresponsáveis. A sociedade paralisa. Pouco importa de quem é a culpa, importa sim responsabilizar a culpa, mas essas mortes elas não voltarão. Essas mortes elas se forem indenizadas, nós teremos situações que não se reverterão. E nós temos a obrigação de prevenir para que isso não aconteça. Então, quando o doutor Roberto Liviano fala e fica indignado com uma situação como essa, de passar pano, de eventualmente se posicionar de uma maneira a não investigar, nós estamos diante da falência da democracia, da falência da própria sociedade. E nós devemos, sim, todos os órgãos que estão submetidos à administração direta, indireta, que têm responsabilidade, seja do executivo, seja do judiciário, seja do legislativo, são corresponsáveis por esses atos de deficiência. E esses atos de deficiência devem ser responsabilizados, devem ser coibidos, devem ser prevenidos. Essa é a minha fala a respeito desse tema. Dr. Roberto Liviano, Dr. Francisco Miné conosco nesse bloco do Linha Direta com a Justiça para comentar os assuntos da semana. A gente tem falado aqui ao longo dos últimos programas sobre a situação dramática, né, vivida em Manaus, né? Falando em responsabilidade, Dr. Roberto Liviano, o senhor enxerga a responsabilidade civil, criminal nessa situação vivida pelo estado do Amazonas, né, não só a capital Manaus, de falta de oxigênio para pacientes que estão em hospitais? Qual é a responsabilidade do administrador público, né, nesse caso específico? Pedro, eu vejo gravíssimas responsabilidades civis e criminais que serão, com certeza, investigadas e apuradas, atribuíveis, a meu ver, no primeiro momento, ao governo do Estado e também ao ministro da Saúde e ao presidente da República. Já se tornou público que este pré-colapso em relação à falta de oxigênio lá em Manaus era de conhecimento do presidente e do ministro dias antes desta tragédia, em que várias pessoas internadas em alas inteiras de unidades de saúde em Manaus vieram tragicamente a falecer, pessoas que poderiam ter sido salvas e que não foram salvas devido a esta, o que nós podemos dizer, desídia, atos de total descuido administrativo, ou será que nós estamos diante de algo mais grave? Isso deve ser apurado, né? Prevaricação, se é prevaricação, né? Se é prevaricação, se é corrupção, né? Se havia recursos. O fato é que isso precisa ser devidamente apurado. Eu vejo que é perfeitamente cabível ação civil pública por improbidade administrativa, sem prejuízo de eventuais consequências da esfera criminal, por prevaricação ou outros crimes mais graves. Eu não sei se eu estou falando algum absurdo, mas vidas humanas foram ceifadas, não é? E o artigo 121 do Código Penal prevê penas altas para o crime de homicídio. E o crime de homicídio ele é punível por dolo direto ou dolo eventual, né? Isso precisa ser devidamente apurado. Se verificar que houve dolo eventual, em que se assumiu o risco de causar estas mortes, e se aceitou a possibilidade dessas mortes ocorrerem, tendo-se uma atitude indiferente a isso, que é o que caracteriza o dolo eventual, sabia-se do risco e teve-se uma atitude indiferente ao resultado morte, nós podemos ter o dolo eventual em relação ao crime de homicídio. Então, isso precisa ser devidamente apurado para que nós tenhamos as responsabilidades promovidas em relação a essa tragédia de Manaus. Inclusive,
outros municípios no estado do Amazonas também já se noticia problemas em relação ao abastecimento de oxigênio, e também no Pará, né? Também no Pará. E, por mais incrível que possa parecer, tantas pessoas ridicularizaram, fizeram piada, Miné, em relação à Venezuela, não é? Pois o Brasil se valeu de oxigênio proveniente da Venezuela, né? Eu não sei se é sabido, mas o Paraguai está vacinando os cidadãos paraguaios, né? No Brasil, durante muito tempo, as pessoas fizeram piadas com os perfumes, com objetos comercializados no Paraguai, mas é importante saber que há pessoas que estão indo para o Paraguai para se vacinarem, porque o Brasil, nona economia do planeta, não dispõe de vacinas para as pessoas. Então, brasileiros estão se deslocando para o Paraguai, que era mote de piadas, para se vacinarem, não é? Então, as coisas são realmente muito complexas, e como já se disse na obra de Shakespeare, há muito mais entre o céu e a terra que supõe nossa vã filosofia, não é? Pois é, isso é muito complicado. Mas, Pedro, resumindo, essas responsabilidades vão ser devidamente apuradas, e é cabível, sim, ação de improbidade administrativa, ação penal, no mínimo, por prevaricação. Prevaricação é um crime previsto no artigo 319 do Código Penal, que tem uma pena branda. Agora, se ficar evidenciado que houve dolo eventual, a conversa muda de figura, porque o homicídio simples tem uma pena de 6 a 20 anos de reclusão. Se se tratar aí de atribuição de homicídio na forma culposa, 1 a 3 anos de detenção. Se se tratar de homicídio doloso por dolo eventual, 6 a 20 anos de reclusão. Isso precisa ser devidamente apurado, investigado, essas responsabilidades todas. Agora já se tornou público que o presidente da República e o ministro da Saúde tinham conhecimento de que este pré-colapso havia em Manaus. Isto é grave, isto é sério, e isso precisa ser devidamente apurado. Se me permite falar sobre a questão da responsabilidade civil, nada impede que cada cidadão, cada família que tenha perdido um dos membros por conta dessa falta de previsibilidade, tenha falecido por falta de oxigênio, nada impede que acione tanto o Estado, quanto o município, quanto a União a respeito disso. E aqui faço um apelo para os meus colegas advogados públicos, sejam eles procuradores municipais, estaduais, ou mesmo a Advocacia Geral da União. O que se defende na advocacia pública é o patrimônio público. Então, portanto, em que pese uma situação como essa, não se pode deixar de chamar ali a responsabilidade dos administradores que, por inação, por prevaricação ou por improbidade, deixaram isso acontecer. Então, portanto, a ação regressiva para com essas personalidades, para com esses agentes, isso é muito importante que se posicione a respeito disso. Eu até relembro uma situação da minha prova de concurso público, onde a peça, onde eu devia demonstrar os meus conhecimentos, eu devia defender uma ação popular, e nessa ação popular as informações por mim prestadas, ela verteria para duas frentes. Uma, a defesa do administrador público que estava sendo objeto dessa ação popular; outra, a própria defesa do patrimônio público. E eu
corria o risco de defender a sociedade, defender o patrimônio público, dizendo que o cidadão era assim culpado, que devia receber o dinheiro, e o Estado assim indenizar por conta desses prejuízos. Estou aqui, fui aprovado, né, naturalmente, mas, de qualquer forma, há necessidade de coragem da advocacia pública para que se posicione a respeito dessas situações. Ou seja, não é só a defesa de administradores, é a defesa não só da sociedade, mas do patrimônio público. Esse é o verdadeiro papel dos advogados públicos. Estamos conversando aqui no Linha Direta com a Justiça nesse bloco, com o Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Dr. Roberto Livenu, e também com o Dr. Francisco Miné, que é advogado, procurador do Estado aposentado aqui de São Paulo. Tem uma questão que é mais recente, próxima aqui do fim de semana, né, que é a intimação que foi feita a um advogado por declarações que foram dadas durante participação em um programa de televisão. E essa notícia, né, também salta aos olhos porque houve muita crítica, né, por parte de apoiadores do presidente da República sobre o inquérito das chamadas fake news, né, e a liberdade de expressão esteve em debate. Agora se questiona por que a Polícia Federal resolveu intimar esse defensor. Doutor Roberto Livenu, a Justiça, a Polícia, tem esse poder de fazer intimação para advogados que expressam a sua opinião? Ou houve alguma declaração que esbarrou aí na Lei de Segurança Nacional, hein? Essa questão é importante, Pedro. Inclusive, uma notícia que está circulando bastante hoje, um comentarista contratado pela CNN também investigado por requisição do ministro da Justiça, simplesmente por criticar o presidente da República. Quer dizer, o Miné e eu, se nós aqui, na nossa análise que fazemos, no exercício da nossa liberdade de expressão, de manifestação, algum comentário nosso, se o senhor André Mendonça entender que é crítico ao presidente da República, então nós podemos ser alvo de investigação baseada na Lei de Segurança Nacional. Isso, a meu ver, se chama censura, né? Isso se chama, a meu ver, abuso de poder, porque o Brasil é uma democracia e as pessoas têm liberdade de expressão, de manifestação. Esse tipo de ação é um verdadeiro ato de intimidação para que as pessoas não possam ter o direito à crítica, o direito de exercer a crítica. Num debate televisivo, nós estamos discutindo. Nós não estamos aqui, nenhum de nós, e nem esse advogado, qualquer pessoa, não tem intenção de ofender quem quer que seja. Nós estamos debatendo ideias, e o debate de ideias não tem intenção de ofensa. Então, isso que você está trazendo aqui, Pedro, é da maior importância, porque diz respeito esse tipo de iniciativa, a meu ver, a uma ofensa a um dos mais importantes direitos, que é a liberdade de manifestação, é a liberdade de expressão. E esse tipo de iniciativa do ministro da Justiça, a meu ver, está tolhendo esta liberdade. E ela deve ser respeitada. Eu penso que os advogados que estão defendendo essas pessoas, que estão questionando essas iniciativas, embasadas na Lei de Segurança Nacional, inclusive, a meu ver, de constitucionalidade duvidosa, estas investigações merecem possivelmente o trancamento por falta de justa causa. Não existe o dolo de ofender, mas o elemento subjetivo é da crítica. E a crítica, ela é própria da democracia, é liberdade de expressão. Portanto, me preocupa muito esse tipo de atitude. As pessoas que exercem o poder precisam estar preparadas para receber críticas. Não é só elogio. Aliás, já disse o ex-presidente americano Barack Obama, preste atenção naqueles que te criticam. Estes que te criticam fazem você se tornar alguém melhor. Aliás, eu termino o meu comentário enaltecendo a posse de Biden, ontem, 46º presidente americano, numa cerimônia em que se enaltece a importância
do valor democrático, que enaltece o valor do respeito ao outro, respeito ao adversário, em que também chega ao poder Kamala Harris, que representa, pela primeira vez na história, a mulher negra de origem asiática, sendo empossada, tendo lugar num alto posto político, né? Extremamente importante para a história da humanidade, depois daqueles tristes acontecimentos no Capitólio, em que 5 pessoas foram mortas em graves ataques à democracia, incentivados pelo presidente Trump, que depois de 150 anos, numa atitude absolutamente desrespeitosa à democracia, não compareceu à posse do sucessor, né? Então, ontem tivemos esta posse e estas investigações aí me parecem lamentáveis, e o destino delas deve ser o trancamento das ações penais, é a minha opinião. Eu tenho a seguinte opinião sobre esse fato. Primeiro que qualquer ação nesse sentido, né, que tenha por veio inibir o direito de expressão, né, ele deve ser objeto de repulsa, né, porque, na verdade, ele deve ser objeto de reconhecimento de censura, atenta contra a democracia. Mas, de qualquer forma, nada autoriza uma situação que possa envolver crimes contra a honra. Então, portanto, a democracia, o direito de expressar seus pensamentos relacionados a isso, ele está configurado, a liberdade de expressão, ela está configurada como garantia, como direito de garantia constitucional. Então, portanto, está lá na Constituição o seu direito de expressar a sua opinião sobre qualquer fato. Agora, sempre com responsabilidade, e responsabilidade essa, que pode ser objeto, sim, de apuração, se você comete calúnia e não consegue provar, né? Mas, de qualquer forma, qualquer atitude de natureza inibidora sem provas, né? Sem provas, ela deve ser rechaçada, como bem falou o Dr. Roberto Liviano, mas é muito importante que os que se chamam defensores da democracia, o que ontem se dizia que qualquer pessoa pode falar mal de ministro do Supremo Tribunal Federal, qualquer pessoa pode falar mal sobre conduta de magistrado, como conduta de membro do Ministério Público, como conduta de advogado-geral da União, ou seja, ou se defende a democracia ou não se defende. Então, estamos diante de uma grande incoerência essa que deve ser objeto de reflexão, né? A democracia demanda reflexão, ou se defende ou não se defende a democracia. Eu quero agradecer a participação aqui no programa de hoje do Dr. Francisco Miné, que debateu conosco os assuntos da semana nesse bloco, ao lado do Dr. Roberto Livianu, que vai continuar conosco na sequência, porque nós estamos recebendo aqui a doutora Daniela Mello, que vai ser a próxima convidada aqui do programa, para que ela possa conversar com a gente, né, neste programa ainda, sobre um dos assuntos mais demandados pelos nossos ouvintes e que, claro, foi escolhido, né, aqui pelo Dr. Roberto Livianu para debatermos neste espaço final do programa de hoje. A nossa convidada é a doutora Daniela Mello, né, que vai falar sobre a violência contra a mulher, né, o combate a esse crime terrível que aumentou muito durante a pandemia. O doutor Francisco Miné está conosco, então, no próximo programa. Doutor Miné, foi uma honra e um prazer. Até uma próxima. Um grande abraço, Pedro. Um grande abraço, Roberto, internautas e ouvintes da Rádio Bandeirantes. Sempre um prazer estar com vocês. E já estamos recebendo, então, conforme anunciado aqui, a doutora Daniela Mello, advogada, professora, palestrante
e também idealizadora de um dos institutos aí mais renomados, né, nesta área do combate à violência contra a mulher, a violência doméstica, assunto que, como eu disse, tem sido muito demandado. Por isso, o doutor Roberto Livianu faz questão de trazer aqui uma convidada para debater esse assunto nessa reta final do programa de hoje. Doutora Daniela, seja bem-vinda ao Linha Direta com a Justiça. Um prazer tê-la conosco aqui para conversar com o doutor Livianu e também com os nossos ouvintes. Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo, dizer que é um prazer e uma honra estar debatendo um tema tão relevante, tão contemporâneo e que esquenta tanto meu coração. É uma pauta muito necessária. Estou honrada com o convite de fazer parte desse momento de debate. Muito obrigado. Doutor Livianu, eu vou emendar aqui a primeira pergunta para ela, depois, por favor, o senhor fica à vontade para fazer as considerações aí, mas vamos começar falando sobre, claro, né, a influência que a pandemia teve no agravamento dos números da violência contra a mulher, né? Antes da Covid-19, mulheres até desempenhavam 3 vezes mais trabalhos não remunerados do que os homens. Com o isolamento, a estimativa é que esse número triplique. Além disso, as mulheres já estavam sobrecarregadas aí com diversas tarefas decorrentes da questão cultural, né, que envolve o papel social da mulher. Queria que a senhora começasse falando sobre como enfrentar esse desafio de se dividir aí entre atividades, emprego, trabalho doméstico, assistência, né, à infância, o cuidado com os filhos, educação escolar, tudo mais que envolve a vida de tantas mulheres, além da assistência aos idosos da família. Vamos começar por aí a nossa conversa, doutora Daniela. Vamos sim. Primeiramente, deixar uma resposta, uma reflexão no início desse desenvolvimento da ideia que você colocou. Precisamos mesmo nos dividir? Eu acho que, de fato, essa é a grande reflexão que tem que ser feita para a disrupção que esse momento impõe. De fato, a mulher contemporânea, ela enfrenta a dificuldade de exercer multitarefas. Eu brinco sempre dizendo às minhas amigas e colaboradoras do projeto, em todo espaço de fala que eu ocupo, que eu não tenho intenção de ser Mulher Maravilha. E nesse momento que a mulher integra tão fortemente o mercado de trabalho, ela permanecer a ocupar um papel imposto socialmente é algo que precisa ser refletido, exatamente para que ela possa ingressar ao mercado de trabalho e galgar cargos de maior relevância de forma mais rápida. Então, essa é a grande reflexão. Antes do isolamento social, a ONU já tinha proposto, na América Latina, houve uma grande reunião para estabelecer o enfrentamento à desigualdade de gênero no cenário mundial e aqui na América Latina como um todo, essa desigualdade ainda é mais presente. As mulheres, elas ocupam, apesar de, no Brasil, serem quase 53% da população ativa nacional, elas ainda ocupam 47% do mercado de trabalho e ainda relegadas a posições inferiorizadas, ou seja, normalmente elas não atingem aos cargos de liderança e gestão. E somado a esse fato, com o isolamento, isso foi muito agravado, sobretudo porque há um papel imposto que a mulher não conseguiu, nós ainda não conseguimos desconstruir. E é por isso que estamos falando, e é por isso que ocupamos espaço para falar sempre. É preciso desconstruir esses papéis, porque o espaço da parceria no ambiente doméstico é fundamental para que homens e mulheres tenham o mesmo espaço e a mesma produtividade e que possam ter uma igualdade real dentro do cenário do mercado de trabalho nacional. Então, essa é a grande reflexão, a gente precisa pensar sobre isso. É tão bom que a gente possa encontrar um espaço de parceria no ambiente doméstico, homens e mulheres dividindo o espaço do cuidado, dividindo as tarefas domésticas. Isso seria tão bom para o relacionamento conjugal e também para que a mulher pudesse se envolver na produção científica, se envolver em atividades que poderiam incrementar e promovê-la dentro do mercado de trabalho. Eu não sei se eu fui claro, mas eu acho que essa é a grande reflexão. Doutor Roberto Livianu, queremos ouvi-lo aí, doutor Livianu. Sim, sim. A nossa convidada, Daniela Mello,
ela tem um trabalho extraordinário feito em relação a esse assunto, e é uma alegria, um prazer ouvi-la, e com certeza a liderança que ela exerce em relação a isso é muito importante. As informações que ela nos traz são de extrema relevância para que nós joguemos luz sobre todos esses temas. Eu endosso as palavras da Daniela, sem sombra de dúvida. Quando a Constituição fala em igualdade em direitos, nós lemos e sabemos disso, mas infelizmente existe uma grande dose de utopia nisto. Está lá escrito que todos são iguais em direitos, mas essa igualdade, ela, em grande medida, ela é utópica. Não é? Está prevista esta igualdade em direitos, mas na prática, como se colocou aí, como você formulou a indagação, Pedro, essa igualdade ela é teórica, porque a mulher tem que desenvolver vários papéis, não é? E muitas vezes o homem ele simplesmente é o provedor e nada mais lhe cabe. Né? A mulher é a cuidadora, ela resolve a questão dos filhos, ela resolve a gestão da casa, ela resolve a questão dos idosos. E a grande indagação que você fez é como encaminhar isso. E para encaminhar isso é algo extremamente complexo, depende de uma série de questões e principalmente, a meu ver, de uma mudança cultural. E mudança cultural, ela não acontece num estalar de dedos, ela não acontece de um momento para o outro, ela se estabelece ao longo das gerações, não é? Ela se estabelece a partir de construções que vão se consolidando, não é? E ela se produz a partir da educação que se consegue fornecer às novas gerações. Me parece, para fechar esse meu comentário, porque a protagonista aqui é a Daniela, mas a educação tem um papel muito importante. Como é que nós vamos educar os nossos filhos? Né? No meu plano da questão da integridade, eu sempre digo, muitos educam os filhos para serem os mais espertos e não os mais íntegros. Né? É necessário educar para ser os mais íntegros. Em relação a essa questão, é necessário educar para respeitar as mulheres, para ter a visão da igualdade verdadeira, não é? Para se ter essa visão de que esses papéis devem ser desempenhados de maneira realmente equilibrada, igualitária, parceira, no sentido profundo dessa palavra, que deve existir parceria, divisão destas responsabilidades de uma maneira equilibrada, de uma maneira realmente que cada um contribui de um jeito justo. Né? Então, eu penso que a educação é importante, que se construa uma nova cultura, uma nova visão em relação a isso, não se permita a continuidade deste abuso de poder em que o homem é mais do que a mulher. Doutor Roberto, deixa eu, no gancho do que foi colocado, eu acho que quando se cita a Constituição Federal, a gente traz uma legitimidade para essa pauta que é fundamental. A palavra de ordem é a disrupção e a reconstrução de um papel de equidade, de um papel de isonomia, de forma que haja um alinhamento entre o que vivemos, em todos os aspectos, as chagas e as dores sofridas e vivenciadas pelas mulheres na sociedade, e um alinhamento disso com o texto constitucional. Então, quando eu levo, e eu acho que a cultura ela tem um papel, na verdade, a educação tem um papel fundamental, porque, como diria nosso querido Paulo Freire, que falava sobre a educação no processo, o processo de educação como um grande vetor da transformação social. Ela não transforma a sociedade, mas ela transforma o coração das pessoas, e as pessoas transformadas, elas podem sim operar um efeito transformador e disruptivo na sociedade. E eu esperanço essa mudança. Eu gosto muito dessa palavra, eu esperanço
a mudança, e esperançar é uma atitude de otimismo e de movimento. E é por isso que eu falo. E eu falo sempre, porque quando a gente leva para as mulheres a estatística e para os homens, porque os homens são muito bem-vindos nessa pauta de igualdade, com a igualdade todo mundo ganha, todo mundo sai ganhando. Os casamentos, os relacionamentos são consolidados, um espírito de parceria é diferente, é uma construção de mútuo apoio. As mulheres podem ser provedoras com mais efetividade nos ambientes domésticos, elas são mais felizes. E a sociedade ganha com tudo isso, que é o direito à felicidade. As pessoas felizes produzem mais. O Estado também sai ganhando, porque ele investe menos em saúde mental. Quantas mazelas sociais decorrem de problemas de saúde mental? O Brasil é um dos países mais deprimidos do mundo. Você sabia disso? É terrível. É terrível. E com a pandemia isso foi ainda potencializado. Então, eu gosto de levar a estatística, porque a estatística deixa claro que não é mimimi, que é uma realidade que precisa ser revisitada e reformulada. Se nós estudamos a frequência líquida escolar média das mulheres, é superior à dos homens. As mulheres, isso não sou eu que estou dizendo, é o IBGE que diz, nós estudamos mais, temos mais frequência líquida que os homens, nós trabalhamos 3 vezes mais que os homens e nós ganhamos menos que os homens, 20% a 25% a menos. O rendimento médio também, médio estatística nacional, em média, as mulheres ganham 1.700 e tanto e os homens 2.300 e tanto. Então, essa estatística, que é uma verdade incontestável, denota que é necessário que se estabeleça uma igualdade real, não uma igualdade de papel, não uma igualdade teórica, mas sim uma verdade efetiva que possa redirecionar os rumos dessa nação. E aí a educação é fundamental. Eu educo um feminista, no sentido de que, aí é importante que seja bem entendido, que o feminismo é um movimento de horizontalidade, de igualdade, de nivelamento, mas de nivelamento entre pessoas e forças sociais desiguais. Então, de equilíbrio. O feminismo é um movimento que busca o equilíbrio social entre homens e mulheres. Então, eu educo um feminista dentro de casa com um dever de responsabilidade social. Eu acho que todo pai e toda mãe começa a exercer uma política e uma educação de gênero efetiva dentro de casa, na medida que você coloca homens e mulheres, os pequenos, futuros, grandes, e mulheres e homens do amanhã, para lavar pratos, para assumir papéis na rotina da casa, para respeitar o semelhante, para acolher a diversidade, porque nós somos uma nação de uma multiplicidade cultural, racial, de etnias. Então, é isso que faz desde a criação do nosso país uma grande nação, o Brasil uma grande nação. Então, como nós podemos nos recusar ao acolhimento dessa diversidade? É com a diversidade que nós crescemos. E isso é uma lição para todos nós, sobretudo nesse momento tão singular que nós estamos vivendo socialmente. É muita coisa para pensar, doutor né? Roberto, por favor, doutor Roberto. Não, é muito bem, Pedro. Vamos passar para a próxima pauta aí. A aula da Daniela, a gente escuta, absorve, mas vamos passar para a próxima pauta, Pedro. Vamos em frente. Vamos sim, doutor Roberto Liviano. Lembrando sempre, né, que a participação do ouvinte ela é muito importante aqui conosco. Você manda a sua mensagem, pode mandar pelo chat, que a gente registra aqui e repassa a pergunta também para os nossos convidados, né? Em nosso país houve um aumento de 22% do número de feminicídios, né? Onde a frequência líquida escolar dos homens no ensino médio é de 63%, 10 pontos percentuais abaixo da taxa feminina, que é de 73%. Essas mesmas mulheres aí, elas trabalham 73% a mais de horas do que os homens, né? Considerando aí os afazeres domésticos, e também ganham menos do que eles, uma desproporção aí em rendimentos mensais, né? Pelo levantamento que foi feito aqui pela produção do programa, de R$ 1.764
para as mulheres contra R$ 2.306 para os homens, né? Como superar essa questão cultural, né? Em que temos aí a perpetuação, né, de uma ideologia, né, do pai como chefe de família, hein, doutora Daniela, e depois já o doutor Roberto Liviano também. É uma questão profunda e, para mim, perpassa pela questão da educação de gênero e de políticas públicas que possam modificar esse cenário tão triste que nós vivenciamos. De fato, o Brasil, a questão da desigualdade existente, de inclusão de gênero no mercado de trabalho e a questão do empreendedorismo, como a mulher sofre com isso. Como eu disse no início do programa, houve uma reunião da Organização Nacional da ONU Mulheres aqui na América Latina para traçar diretrizes, porque a diferença da inclusão de gênero no mercado de trabalho já era algo gritante, e isso foi potencializado com o isolamento social. Isso, porque as mulheres, e aí quando eu falo, o isolamento social trouxe prejuízos sociais e econômicos a todas as nações, aos homens também, mas dentro do contexto do mercado de trabalho, muito mais fortemente para as mulheres, porque as mulheres fazem parte predominantemente do setor têxtil, as mulheres ocupam predominantemente o setor informal, as mulheres ocupam predominantemente os cargos, os trabalhos domésticos. Então, a educação de gênero e políticas públicas são fundamentais para redirecionar essa questão, modificando estruturalmente esse cenário de desigualdade. Se a preocupação já era grande antes do isolamento social, agora é muito maior. E temos que estar atentos às políticas de governo dedicadas a essa modificação. A violência contra a mulher também foi potencializada, e você perguntou, Pedro, com relação à questão da cultura do patriarcado. É muito importante que se diga que é um papel grande de educação, porque é secular a construção dessa ideologia do patriarcado. E quando eu converso com as mulheres do projeto, eu percebo uma culpa muito grande da mulher. A mulher é vítima de violência, a mulher se sente culpada por ter sido vítima de violência. E essa construção perversa faz parte da ideologia do patriarcado. A mulher, a culpa, Pedro, é uma emoção secundária, ela é fruto de uma construção social, e ela decorre de uma primeira emoção, que é a emoção primária, que é o medo de não pertencer. E esse não pertencimento histórico, social e cultural, se a gente for ver a história das civilizações, das grandes civilizações, até a construção das religiões como um todo, se nós formos para o cristianismo, a questão da Bíblia, da integração da mulher só ter vindo num segundo momento. Então, há uma questão com o Novo Testamento e de Eva ter sido a responsável pelo pecado original, ter sido constituída a partir de uma costela. Então há um caráter de acessoriedade da mulher. Então a mulher já nasce com um sentimento de não pertencimento, e é esse não pertencimento social que a gente tem que trabalhar dentro de um viés educacional e ideológico para reconstruir e ressignificar. É trabalho muito, Pedro, mas eu acredito e esperanço essa mudança efetiva. Pedro, essas questões que a Daniela coloca são extremamente sérias, complexas, profundas e de difícil solução, obviamente, a curto prazo, né? E não são questões que vão ser resolvidas com uma medida única. Elas são multidisciplinares, elas envolvem abordagens várias, diversas. Nós falamos aqui de educação, nós precisamos fazer um mergulho muito mais profundo, científico, precisamos, inclusive, discutir isso a nível de produção de conhecimento dentro da universidade, né? Fazer uma análise mais profunda para que a gente possa avançar nesta agenda dentro
mesmo do campo da medicina, do campo da psiquiatria, para que a gente possa obter melhores resultados. Agora, é como fazer com que estes índices preocupantes de violência contra a mulher sejam enfrentados. Isso é muito grave. Esse contra a juíza Viviane, no Rio de Janeiro, me chocou, como chocou com certeza absoluta a Daniela e a todos os brasileiros, e nós estamos falando de um exemplo, e existem muitos crimes que acontecem e nos chocam, né? Mas as peculiaridades deste crime, tudo aquilo que o fato de ter sido o crime cometido diante das filhas pequenas, com esses requintes, né? De ter a filha pedido para a mãe não mais ter a escolta e o pai ter se aproveitado disso, ter cometido estes atos de violência, esses elementos todos chamam a nossa atenção para mostrar o quanto essa violência é tão viva e tão presente. E existem muitas mulheres que sofrem essa violência e não são juízas, são mulheres pobres, que vivem em locais pobres, e mulheres que têm medo de fazer as denúncias, mulheres que precisam ser acolhidas, e é nesse ponto que eu quero chegar. A criminalidade, muitas vezes, ela não é devidamente debelada, porque nós temos a necessidade de ter um aparato melhor organizado, nós precisamos acolher essas mulheres, nós precisamos ter um aparato policial que as receba de maneira adequada. Hoje há as delegacias de defesa da mulher, sim, mas isso não existe em todos os lugares. Existem situações em que a mulher não se sente devidamente acolhida, não se sente devidamente respeitada, e quando ela apresenta a sua queixa, ela revive todo aquele drama do ato de violência. Então é necessário que o Estado esteja preparado para acolhê-la, para cuidar, para que nós não estimulemos a impunidade desses fatos, né? Eu acho que o segredo para combater isso, Pedro, Daniela e quem está nos acompanhando, é que nós possamos evitar a impunidade disso. Não se pode colocar a sujeira embaixo do tapete. É necessário enfrentar com coragem, estender a mão para essas mulheres, para que elas possam dizer que aconteceu isso, que elas sejam respeitadas, tratadas com dignidade, para que este drama que elas viveram seja enfrentado de maneira corajosa, respeitosa, e elas tratadas com dignidade pela justiça, e isso não ficar impune, né? E também não aumentarmos os números da chamada cifra negra, da subnotificação final, o número de crimes que não são notificados às autoridades, e assim não se permite o devido planejamento das atividades preventivas, porque se o crime não é notificado, é muito difícil para as autoridades de segurança pública planejarem e combaterem o crime. E isso faz parte tudo de uma cadeia viciosa, e nós precisamos romper. E romper protegendo, oferecendo à mulher condições de denunciar, de protegê-la. Então, se você a protege, se você dá meios para ela denunciar, se você mostra por parte do Estado uma resposta eficiente, ela se sentirá em condições de denunciar. É aquela história do dilema de Tostines. Está fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque está fresquinho. Se ela é amparada, ela denuncia, né? Se ela denuncia, é amparada, a justiça funciona e as coisas se tornam mais eficientes. Ou seja, nós poderíamos debater muito este assunto, porque há muito a ser tratado em relação a isso, Pedro. Eu acho que nós precisamos trazer a Daniela mais uma vez aqui para retomar esse diálogo, porque há muitos meandros nesse tema e com certeza, Daniela tem muito a dizer e muito a nos ensinar e muito a dialogar com as pessoas, né? Certo. De toda maneira, eu acho que a gente pôde tratar de algumas coisas importantes hoje aqui. Eu quero perguntar para ela, viu, doutor Oliviano, antes da gente encerrar esse bloco aqui também, o que é o projeto Chega Amiga, né, e como que ele se propõe, se a senhora puder explicar, também dar aí orientações, né, de como as pessoas obtêm mais informações desse projeto, fique à vontade aqui também, por favor. Pedro, eu adorei essas colocações do Roberto, muito ponderadas e muito assertivas,
E como é necessário, ele citou o caso da juíza, a doutora Viviane, mas muitas mulheres que não têm mulheres pobres, que não têm tanta visibilidade dentro de um cenário, não viram notícia com tanta facilidade, sofrem de diversas violências. Nós entendemos que é preciso entrar na questão cultural para humanizar o olhar dentro das próprias estruturas de Estado. A questão do retorno, que é necessário ser dado com a punição dos acusados, do incentivo para as mulheres virem ofertar sua denúncia, é fundamental, seu registro de ocorrência é fundamental para que a subnotificação aconteça. E muitas vezes a gente sabe que a subnotificação acontece por conta da falta de retorno que essas mulheres recebem e por conta da demanda que já era pandêmica muito antes da pandemia. E por entendermos que a demanda é pandêmica e que todos juntos temos um dever social de agir para desconstruir uma cultura e apoiar essas mulheres a superar essas dores, o projeto Chega Amiga, ele nasceu com esse espírito. Então, é um projeto vivencial de quem passou por situações de violência, entende as dores que as mulheres sentem dentro do próprio sistema, que é muito bom, mas que ainda falta muito para funcionar como deveria diante da demanda alarmante que nós temos. E ele se propõe a fazer o acolhimento amplo dessas mulheres, tanto dando suporte jurídico pro bono, gratuito, como o acolhimento terapêutico a essas mulheres. Trabalhamos também a questão cultural, através de lives educativas, cursos de gênero, em parceria com várias faculdades. Rodamos na UniFG, rodamos na FECAP, UPE, estamos estruturando uma pós-graduação em gênero também, para difundir essa contracultura necessária para a mudança. E também trabalhamos dentro do viés da empregabilidade, rodando várias oficinas que possam capacitar essas mulheres e permitir que elas ressignifiquem essas dores da violência, consigam sustentabilidade para elas e para suas famílias, e assim possam alçar voos mais altos. Para conhecer o projeto, nós estamos na mídia, @chegamiga com X, tudo junto, e www.chegamiga.com.br. Se você tiver um registro para fazer, precisar de apoio jurídico, de apoio terapêutico, nós temos 98 voluntárias que estão de braços abertos para realizar esse grande abraço social, com viés de responsabilidade civil mesmo, para esse acolhimento tão necessário nesse momento de disrupção. Muito bem, quero agradecer a doutora Daniela Mello, advogada, professora, palestrante, também idealizadora do Instituto Chega Amiga, que participou conosco, né, e já ficou convidada aqui para voltar no programa para a gente destrinchar ainda mais assuntos relacionados a essa questão ligada ao direito das mulheres. Doutora Daniela, muito obrigado pela presença aqui, parabéns pelo trabalho, até uma próxima oportunidade. Agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui com vocês e estar divulgando esse trabalho que é tão necessário para as mulheres. Um grande abraço a todos. E o Dr. Roberto Livianu, que é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, nosso colaborador aqui, integrante do Linha Direta com a Justiça. Dr. Roberto, até o próximo programa. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Pedro. Hoje eu quero reservar o meu tempo para cumprimentar a Daniela por esse trabalho magnífico, maravilhoso, e realmente a Daniela chegou chegando, né? Então, realmente, o Chega Amiga faz jus ao nome, né? Parabéns por esse trabalho social, o terceiro setor cumpre um papel super importante, e tomara que o Chega Amiga tenha vida longa. Foi um privilégio ter você hoje aqui, vamos combinar para você voltar numa outra oportunidade. Realmente, parabéns pelo trabalho e até a próxima. Um grande abraço, Pedro, e a todos os ouvintes internautas que nos acompanharam aqui hoje.